E aí, pessoal, vamos para mais uma atividade de matemática do nono ano, a sexta atividade. Vou ficar responsável por matemática com vocês temporariamente, tá? Então vamos falar sobre números racionais. É um assunto que vocês que é continuado do livro de vocês, tá? Então vamos lá. Observa a variação de temperatura, tá? Então a gente tem aqui menos 2, menos 1, menos 0,5, menos 0,2, 0,2, 0,5, 1, 2 e 4. Note que, pela legenda, podemos identificar a variação de temperatura. Todos os números presentes nessa variação são números racionais que podem ser escritos como quociente de dois números inteiros. Correto? Então, eles são números racionais porque podem ser escritos como quociente de dois números inteiros. Tá bem? Então, a gente vai ver aqui basicamente frações. Tá? Então, menos 2 pode ser escrito como menos 2 sobre 1. Menos 1 pode ser escrito como menos 1 sobre 1, até porque qualquer coisa sobre 1 é qualquer coisa, certo? 0,5, menos 0,5 pode ser escrito como menos 5 sobre 10. Quando a gente simplificar, vai ter menos 1 sobre 2, que é a mesma coisa de menos 0,5. Isso acontece também com menos 2, com menos 0,2, com o 0,2, com o 0,5. Aqui a gente tem 1, que pode ser escrito como 1 sobre 1. 1 dividido para 1 é 1. 2 pode ser escrito como 2 sobre 1, até porque 2 dividido para 1 é 2. E o 4 da mesma forma. Então veja só, todo número que pode ser escrito nesse formato aqui, A sobre B, certo? A dividido para B, sendo A e B números inteiros, vamos relembrar o que são números inteiros. A gente tem um conjunto dos números naturais, que é do zero até o mais infinito, e o conjunto dos números inteiros vai ser o menos infinito, certo? Os números negativos, todos os números negativos, com, eu quero dizer unido, tá? Unido com todos os números naturais, certo? Então, todos os números naturais, que é do zero até o mais infinito, com todos os números negativos até o menos infinito, unidos formam o conjunto dos números inteiros, certo? Onde A e B tem que pertencer a esse conjunto e o B tem que ser diferente de zero para que essa fração exista, tá? Então, vamos lá. Números que podem ser escritos no formato de A sobre B, numa fração, sendo A e B pertencentes ao conjunto dos inteiros, ou seja, qualquer número negativo e qualquer número positivo, e onde B tem que ser diferente de zero para que essa fração exista, tá? Aí o conjunto dos números racionais é representado por esse quezinho aqui e usando a linguagem matemática é escrito dessa forma, tá? O conjunto dos números inteiros é representado por essa forma, tá bem? Transformando, agora a gente vai transformar frações, certo? Números racionais em números decimais, tá? Vamos a exemplos aqui. 1 sobre 4 e 1 sobre 6. 1 sobre 4, quando a gente dividir 1 para 4, a gente tem 0,25. Ou seja, a gente tem um número racional, 1 sobre 4, certo? Formato de fração, A sobre B, onde A e B pertencem aos inteiros. Veja só, 1 pertence ao conjunto dos números inteiros, assim como 4. E o resultado é 0,5, tá bem? Ou seja, esse 0,5 está dentro dos números racionais, tá? É o que acontece também com 1 sobre 6. Porém, 1 sobre 6 não tem um decimal exato. O resultado dele é uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? É quando a gente divide um número pelo outro e a divisão nos mostra um número que se repete infinitas vezes, certo? Nesse caso aqui é o 6. E aí, para representar uma dízima periódica, tá? A gente coloca um tracinho em cima do número que se repete. Ok? Então veja só, 0,16666 a gente pode representar como 0,16 mais o 6 com uma barrinha em cima. Tá? Então a nossa atividade vai rolar em cima disso, certo? De cima de frações, para a gente transformar em números decimais, onde a gente vai encontrar decimais exatos e dízimas periódicas, tá? Então você divide 6 para 4, que é a letra A, e vê qual é o resultado. Divide 1 para 2 e vê qual é o resultado.
Se for um decimal exato, certo? Você coloca o decimal exato. Se for uma dízima periódica, você representa ela dessa forma aqui que a gente aprendeu agora, com um tracinho em cima do número que mais se repete, tá? Então é bem simples mesmo. Mas qualquer dúvida é só falar comigo, vou responder o mais rápido possível. E é isso, abraço e até a próxima.